tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer um aulão diferente hoje. Coloca um bom dia aqui para mim, só para eu saber quem é que está aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Adri. Virtual Hug, ó, Lu, que poderosa. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Tirei vocês da cama. Bom dia, Neise. Tirei vocês da cama. Logo cedinho, 7h30 da manhã, para a gente fazer algumas ações formativas. Bom dia, Grazi. Bom dia, Dilma. Jana, a Dani, a Marilza. Bom dia, meu povo. Depois a gente vai fazer um controle de frequência lá no nosso grupo, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre sistema de escrita. Agora, da onde que surgiu isso? Fechando os conselhos, o que a gente descobriu? Descobrimos o que a gente já sabia, né? A gente só mapeou de uma forma mais efetiva, que nós temos muitos e muitos alunos que ainda não são alfabéticos, né? Isso do primeiro, obviamente, até o 5º ano. Bom dia, Mari. Até o 5º ano. Então, todos nós temos alunos que não estão alfabéticos. E isso acaba deixando a gente muito preocupado, porque nós temos, sim, uma questão de déficit que a gente precisa cuidar, né? Óbvio, e nós vamos cuidar. Só que para a gente poder cuidar desse buraco, né, que a pandemia deixou em todos nós, e principalmente nos nossos alunos, com a questão da consolidação da alfabetização por fazer, né, ainda estamos nesse processo, então a gente precisa cuidar disso. Como é que nós vamos cuidar disso? É isso que a gente vai conversar hoje. Se a gente já mapeou que os nossos alunos ainda não estão alfabéticos, a gente tem uma porcentagem de alunos não alfabéticos ainda muito grande. Isso nós já mapeamos, ok. Temos alunos em todos os anos ciclos. Obviamente no primeiro, no segundo também tem, do terceiro ao 5º também tem. Inclusive menino que está silábico, né? Temos isso mapeado. Nós precisamos agir certeiramente. Por quê? Porque nós estamos no meio do ano. Nós temos ainda a possibilidade e o tempo de conseguir reverter e consolidar a alfabetização dos nossos alunos. Só que para isso a gente precisa dar o tiro certeiro, né? Precisamos acertar nas nossas estratégias. Para acertar nas nossas estratégias, também há uma fala de muitos professores que nunca trabalhou com trabalhou com alfabetização há muito tempo atrás, né? Ainda tem algumas dúvidas, né? Durante o conselho nós discutíamos isso. Esse menino está em qual hipótese mesmo? O que é que você acha? O que é que você acha? Enfim, e também olhávamos para as atividades ofertadas e a gente via que muitas coisas podiam ser ampliadas ali. Bom dia, Silvana. Elaine, bom dia. Que muitas coisas podiam ser ampliadas naquelas atividades, que se a gente ampliasse, a gente favorecia que os alunos aprendessem mais rápido. Então, é isso que nós vamos fazer. Bom dia, Hermânia. Olha eu usando o chavão lá do outro. Vamos acelerar, é isso que nós vamos fazer, alguma coisa assim. Bom, então eu vou compartilhar com vocês uma tela minha, e aí nós vamos entrar na conversa propriamente dita. Bom dia, Cleide. Vou compartilhar com vocês minha tela. Vocês nem liguem se eu me enrolar aqui, porque eu ainda estou aprendendo a fazer transmissões ao vivo. Só põe um ok para mim se a minha tela estiver aparecendo para você. Bom dia, Amanda. Dá um ok aí para mim, se você está enxergando a minha telinha. Pati, vai, Pati, você que é a minha companheira de tecnologia. Tá tudo certo aí? A minha telinha tá aparecendo para vocês? Ok, Inês, fechou. Então, vamos lá. Sistema de escrita. O que é o sistema de escrita alfabético? É aquilo tudo que a gente tem que cuidar de ensinar. Bom dia, Shirley. De ensinar para os nossos meninos, tá? Olha para mim. Tá escrito ali na tela, sistema de escrita. Não está escrito código.
Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter claro, tá? Por que isso? Porque se eu tiver claro que aquilo que eu estou ensinando é um sistema e não um código, a minha lógica para montar a atividade muda. Como muda? Eu vou explicar para vocês. Bom, antes de eu explicar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente sempre, quando vai falar de alguma coisa, eu não vou falar daquilo que eu acho. Eu vou falar daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vi muitos professores fazendo. Então, a gente tem um embasamento, uma fundamentação teórica. Vou mostrar para vocês os meus livrinhos. Então, esse aqui eu tenho desde a época do magistério. E foi por onde eu comecei a estudar as minhas andanças sobre alfabetização, tá? Quem já leu esse aqui? Quem tem esse aqui, já viu esse aqui? Põe aí para mim no chat. Então, isso é uma coisa, tá? Agora, junto disso, a gente tem alguns outros pulos do gato. Então, quando eu quis me especializar em alfabetização e entender melhor, porque eu fui professora de ciclo 2 por muitos anos, mas eu trabalhava em escolas onde as crianças do ciclo 2 não tinham alfabetização consolidada por N motivos que eu não vou nem entrar aqui nos quais. Mas a Dani sabia, eu sabia. Mas o que acontece? A gente precisa saber do que está fazendo para você poder ofertar. Quando chega no ciclo 2, os meninos já não alfabéticos, eles estão com uma lacuna gigante e a gente precisa cuidar. Como que a gente cuida disso? Fazendo a coisa certa. Como é que eu faço a coisa certa? Estudando. Então, aquele foi um, esse aqui foi outro. Esse meu livrinho aqui da psicogênese da língua escrita, ele está todo grifado, todo escrito. Né, quando eu me especializei em alfabetização, esse aqui foi um dos marcos. E esse aqui que tem nas bibliotecas da escola, que é o sistema de escrita alfabética, de quem? Nada mais, nada menos que Arthur Gomes de Moraes. Né? Esse é um outro que eu vou dizer coisas sobre ele. Tem esse aqui, que é do Cagliari, Alfabetização e Linguística, do Luiz Carlos Cagliari. Este livro é maravilhoso, também tem nas bibliotecas da escola, inclusive é um exemplar, tá, da biblioteca. Temos aqui, esse aqui, que eu tenho estudado muito ele, que é do Dolls, Gêneros Orais e Escritos na Escola. Esse livro é maravilhoso. E como eu estou fazendo a pós em neuroeducação, eu tenho estudado muito de como que o nosso cérebro aprende, como que ele se alfabetiza. E aí acabei caindo nesse livro aqui, Os Neurônios da Leitura, é do Stanislas. O Stanislas, ele vai dizendo que como que o nosso cérebro processa a alfabetização. E são meus companheiros, esses livrinhos aqui. Enfim, vamos voltar lá. Deixa eu mostrar para vocês a minha apresentação, para a gente entrar, porque nós temos pouco tempo. Cagliari, é isso mesmo. Desse mesmo autor eu tenho Alfabetização sem Babebi Babu. Exatamente, Dani. Este é ótimo também. Eu não tenho ele, mas eu já o li de uma biblioteca pública até. Mas faz algum tempo, né? Vamos lá. Sistema de escrita, minha gente. É um sistema, não é um código. Sistema, para a gente entender o que é sistema, vamos pensar no sistema digestivo. O sistema digestivo, ele não funciona separadamente. Ele tem vários órgãos, várias coisas ali, os emaranhamentos, que funcionam interdependentes, de forma ordenada. Então, isso é um sistema, a gente tem vários sistemas, né? Sistema excretor, sistema digestivo, e a gente tem um sistema de escrita, que tem várias partes que funcionam de forma interdependente. Agora, para a gente entender por que eu cheguei até aqui, é aquilo que eu já comecei falando. Nós levantamos essa demanda formativa nos conselhos. Então, a gente entendeu que se o grupo todo, porque nós temos saberes diferentes dentro da nossa escola, nós temos professoras que têm uma larga experiência em alfabetização, né, e tem um repertório muito bom, e temos professoras que estão começando agora. E de uma ponta a outra,
A gente tem todas as outras pros que têm conhecimentos mais ou menos por conta das experiências profissionais que tiveram, do percurso acadêmico, e isso é natural. Só que como nós temos uma demanda dos nossos alunos precisarem consolidar a alfabetização, a gente precisa qualificar o grupo todo. Na hora que eu qualifico o grupo todo, eu qualifico o nosso ensino. Na hora que a gente qualifica o nosso ensino, isso reverbera diretamente nos nossos alunos. E é esse o nosso objetivo, que os nossos meninos consolidem a alfabetização deles. Agora veja, sua atitude e não a sua aptidão determinará a sua altitude. É do Zig Ziglar. Por que eu trouxe essa frase? Porque tudo depende de como nós vamos nos portar diante disso, né? Então, assim, eu tenho perfil de alfabetizadora, eu não tenho perfil de alfabetizadora, né? Olha a atitude do eu não tenho, ou eu tenho perfil de alfabetizadora. Então, não é a atitude que vai fazer a diferença, né? De poder qualificar lá os nossos meninos e ajudá-los a consolidar a alfabetização deles. E isso vai determinar a nossa altitude, até quanto a gente sobe, até que patamares a gente alcança, tá? Então vamos lá. O que é o sistema de escrita? O sistema de escrita, e eu vou trazer para vocês aqui um referencial teórico que eu peguei deste site, que é o ceale.fi, onde o Arthur Gomes de Moraes, ele vai trazendo vários artigos. E aqui tem coisas muito boas. Termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores. Pesquisem as coisas do Arthur Gomes de Moraes. Vocês vão gostar muito das coisas. Inclusive, olha aqui, esse CEL é aquele material, aquelas caixinhas amarelas que a gente tem lá na escola, que tem atividades que trabalham a alfabetização, tá? Então, aqui ele traz um referencial teórico muito bacana, e eu vou trazer para vocês o destaque de só um trecho, Quando concluem a alfabetização com sucesso, os indivíduos passam a usar o sistema de escrita, CEA, invenção recente na história humana. Quando se diz que tal processo é uma apropriação, ressalta-se que o objeto cultural, alfabeto, passa a ser algo interno, disponível na mente do aprendiz que o reconstruiu. Se falarmos em sistema de escrita alfabética, é porque a concebemos como um sistema notacional e não como um código. Para aprender um código, basta apenas decorar novos símbolos que substituem outros símbolos de um sistema notacional já aprendido. A humanidade inventou importantes sistemas notacionais, o da numeração decimal e o da escrita alfabética. Esta última é uma econômica e complexa representação da fala, só inventada depois que foram criados outros sistemas de escritas, que são os ideográficos e os silábicos. Para poder se apropriar do CEA, o aprendiz precisará compreender como ele funciona e aprender as suas convenções. Acho que eu não estou mostrando para vocês. Acho que sim. Sei lá, acho que estou. Eu ainda estou aprendendo nesse negócio aqui. Eu coloco a apresentação para vocês depois, Amanda. Mando sim. Agora, olha só. Esse é o referencial teórico que eu estou usando para trazer para vocês. Outro referencial teórico de que o sistema de escrita não é um código, ele é um sistema notacional, eu estou trazendo isso do livro Psicogênese da Língua Escrita, onde a Emília Ferreiro, que não é o Ferreiro Rocher, que o povo confunde, é essa daqui, que eu trouxe uma fotinha para vocês. E esse sistema notacional, olha o que ela diz, ele exige reflexão sobre o sistema, pois o mesmo possui regras que não são bionívocas, e muitas vezes arbitrárias, que são as irregularidades ortográficas. Portanto, exigem ser refletidas e não apenas memorizadas. Isso é uma fala, um trecho do livro da Emília Ferreira, tá? Aí o que ela vai dizendo? Que o sistema de escrita ele é um processo evolutivo, ele é um sistema notacional e nunca um código. E ele se preocupa com duas grandes coisas. Primeiras coisas que o sistema de escrita se preocupa. O que as letras representam, ou notam, ou substituem. Quando eu uso as letras, o que elas estão representando?
É isso que a gente tem que ajudar os nossos alunos a pensar. São 2 pulos do gato gigantes que nós temos que ajudar os nossos alunos a dar conta. Como as letras criam representações ou notações, ou seja, como as letras funcionam para criar as representações. Então, o que elas representam e como elas funcionam. É o que e como. Isso é o que a gente tem que ensinar para os nossos alunos. O que nós, professores, precisamos saber? Das propriedades desse sistema alfabético. E esse sistema alfabético tem 2 aspectos do sistema de escrita que a gente precisa entender. Um é o conceitual, e o outro são as convenções, é o convencional, tá? Aspecto conceitual, aspecto convencional. O que são os aspectos conceituais? É o que as letras representam e como elas representam, que foi o que eu acabei de falar, tá? O que elas representam? Representam a nossa fala, representam a nossa comunicação. E como elas representam? E aí a gente vai para as regularidades e as irregularidades ortográficas. Como que a gente organiza esse sistema para que ele represente aquilo que a gente quer usar para representar. E a gente tem os convencionais. Então, socialmente construído, os convencionais são dentro do nosso sistema de escrita, tá? Aqui, o alfabeto, que o povo chama de abecedário, é o alfabeto. Qual é a convenção? Que a gente escreve da direita para a esquerda, que a gente escreve de cima para baixo, que a gente deixa espaço entre as palavras, que é o que a gente chama de segmentação, que a gente usa certas letras para substituir determinados sons. Ou seja, se eu quero colocar o som lá da palavra casa, o K, ele é o C com A. Ele não é o W com X ou o T com A, não. Ele é o C com A do casa. Então, é isso que a gente tem enquanto convenção. E é o que a gente traz para os nossos alunos. Agora, a gente tem as propriedades que a gente precisa cuidar, né? E a gente tem, eu vou disponibilizar para vocês depois um decálogo dessas propriedades do CEA, que está neste livrinho aqui do Arthur Gomes de Moraes. Esse decálogo, eu devia ter deixado no jeito, né? Esse decálogo, ele vai dizendo assim, como é que eu tenho que tratar aquilo que eu proponho para o meu aluno se alfabetizar. E aí, ó, ele vai dizendo assim, que a gente tem que ensinar para os alunos que se escreve com letras, que não pode ser inventadas, que essas letras têm um repertório finito e que elas são diferentes, elas fazem sons diferentes quando eu as agrupo de forma diferente, que as letras elas têm formatos fixos e pequenas variações que produzem a sua identidade. Então, por exemplo, ele fala do P, do Q, do B e do D. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Então, se eu vou escrever casa, eu não posso embaralhar essas letras e colocá-las lá e dizer que é casa. Não, eu tenho que seguir a sequência certinha para que forme a palavra que eu quero escrever. E aí tem um decálogo de um monte de coisa que eu vou disponibilizar para vocês depois lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Agora, o que a gente precisa ter claro, gente? Vamos falar um pouquinho agora no tete-a-tete. Nós precisamos olhar se as atividades que nós estamos ofertando para os nossos alunos, elas tratam a alfabetização como um código, que aí é só você ensinar como se escreve, bababá, ou se ela trata o sistema de escrita como um sistema notacional. E pensando que ele é evolutivo. Por que ele é evolutivo? Porque a gente tem, dentro da consolidação do sistema de escrita, a gente tem as etapas. Evolutivo quer dizer que ele vem, o menino começa pré-silábico, e aí ele vai evoluindo, ele aprende que a gente vai para o silábico, a gente já trata conhecimentos, já expõe os conhecimentos que a gente tem sobre o sistema de escrita de forma silábica, depois a gente vai para o silábico alfabético até chegar no alfabético. E por que ele é evolutivo e por que ele é um sistema? Não é só o C com A, K, S com A, ZA, para fazer casa.
Não é isso. Ele traz todo o que aquela palavra carrega. Porque uma coisa é eu colocar C-A-S-A, escrever casa, e outra coisa é eu dizer casa é a palavra que, quando eu quero dizer sobre casa, eu uso esta notação. Quando eu falo de casa, é aquela mesma representação em termos de imagem que eu tenho da minha casa, da casa do meu vizinho. Entende? Então, o sistema notacional, ele não traz só a escrita, ele traz o que a escrita representa, em termos de imagem, em termos de função. Quando eu falo, por exemplo, de computador, né, não é só a sequência de letras que eu tenho lá. O computador, ele é um objeto que tem uma função e que, quando eu quero representá-lo graficamente, eu posso desenhá-lo ou posso escrever a palavra computador. Eu tenho uma experiência, o meu filho, ele se alfabetizou muito cedo. E ele não gostava de desenhar, ele nunca gostou de desenhar. E uma vez, no infantil, a professora pediu para ele fazer um desenho. E ele foi lá e fez, pintou uma faixa de marrom e disse para ela assim, entregou o desenho e falou, desenhei. Aí ela disse, o que você desenhou? Ah, eu desenhei o chão. Aí ela disse para ele, poxa, mas vai lá e faz mais coisa, põe mais coisas no teu desenho. Ele levou a folha para a mesinha dele e escreveu em cima, sol, ele escreveu sol, nuvem, aí ele escreveu árvore, assim, em pezinho. Ele foi lá e devolveu, e a professora teve uma crise de riso. Ou seja, ele representou aquilo que ele queria mostrar em forma de desenho com palavra, porque ele não gostava de desenhar. Mas a gente tem vários jeitos de apresentar aquilo que a gente quer informar, e escrever é um jeito. Esse aspecto notacional do sistema de escrita, se a gente tem claro de que eu preciso oferecer atividades onde o meu aluno reflita sobre o sistema, as atividades onde ele só reproduz as letras, não serve. Ou seja, se eu coloco lá, por exemplo, eu quero que o meu aluno entenda como que eu escrevo casa e que ele analise lá a palavrinha casa. Casa não é uma boa palavra para alfabetização inicial, porque ela tem duas duas vogais iguais, né? O A e o outro A. Então, não é um bom exemplo. Vamos pegar outra, deixa eu ver. Papel. Também não é bom porque tem o L no final e é uma sílaba que não é uma sílaba simples. A gente vai falar disso tudinho lá. Deixa eu ver. Lápis. Tá, lápis. Ele tem duas vogais marcadas. Também tem um S no final, mas vamos relevar que eu tô sem criatividade agora. O A e o I. Então, ele tem isso lá. Geralmente, quando a gente propõe para que essa criança escreva, ele vai escrever com aquilo que ele tem. E se ele não tem, claro que o sistema de escrita, a gente usa letras para escrever, a gente tem que se preocupar com o que escrever e como escrever. Se ele não tem essa clareza, ele pode colocar símbolos, que é o que a gente tem visto lá no primeiro ano. Tem aluno que põe coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. E diz que está escrito lápis. Entendeu? Isto é um problema? Não, isto é um processo e nunca um problema. Tá? Então, isso é uma coisa. Agora, se eu quero tratar a alfabetização do cara como código, eu vou lá e monto atividades para ele lacunar. Então, por exemplo, eu deixo o L e o A, ou deixo o L, o espaço, o A, o P e deixo o espaço o I para ele completar. Então, veja, olha para suas atividades e veja se elas estão tratando a alfabetização como código ou como sistema notacional. Se ela está tratando como código, qual é o reflexo disso? O nosso aluno não vai entender o sistema de escrita, porque ele não está sendo tratado como sistema. E aí o que acontece? Qual é o reflexo disso? Eles não consolidam a alfabetização deles. Tá? Ah lá, Mariana, boa, bola. Então, isto é uma coisa. Então, eu preciso olhar para as atividades que eu estou propondo para ver se elas, de fato, estão trazendo a alfabetização como um sistema notacional e não como um mero código. Porque mero código, eu posso ensinar código Morse, posso ensinar um monte de coisa. O nosso sistema, ele é mais que isso.
Então, essa clareza a gente precisa ter. A nossa tarefa agora, e aí depois eu vou disparar algo para vocês, para a gente poder sistematizar isso. Olha para as suas atividades de alfabetização, aquelas que estão lá nos blocos de atividades, aquela que você está propondo, e veja se você está trazendo a alfabetização como um código ou se você está trazendo a alfabetização como um sistema. Se você estiver trazendo como um sistema, ótimo, vamos continuar e qualificar sempre mais. Se você está trazendo como código, nós precisamos rever. E aí, para isso, a gente precisa ver o que a gente vai pôr no lugar. E isso, os nossos aulões, eles vão dar conta disso, tá? A gente vai pensar juntas aqui, mas nada impede que você já comece a pensar um pouco mais. Com esse aulão de agora, qual foi o meu objetivo? Te despertar para você olhar para a sua prática, se ela é tratando a alfabetização como um código ou como um sistema, que tipo de atividade que você está entregando para o seu aluno, se você tem clareza de que esse processo é evolutivo e que para evoluir você precisa trazer coisas que façam com que a criança evolui, que façam com que a criança deixe de ser pré-silábica e avance para entender que é silábico e depois como que se compõem essas sílabas e assim por diante. Para você olhar para a sua prática e enxergar, se você não está tratando ela como código, na hora que você propõe, primeiro eu vou ensinar a letrinha, depois eu vou ensinar a sílaba, depois eu vou ensinar a palavra, depois eu vou ensinar a frase e depois eu vou para o texto. Isso é tratar como código, onde a gente só vai inserindo informações. E o sistema de escrita não é isso. Ele está lá, cheio, repleto. O que eu faço? Eu pego o todo e analiso as partes. Tá? E como é que eu analiso, como é que eu entendo essas partes que compõem o sistema? Não é olhando para o pedaço, é olhando para o todo. Se eu pegar uma bicicleta e falar e desmontar toda a bicicleta, tirar o selinho, o guidão, a roda, aquele negócio, a corrente, o pedal, e colocar tudo no chão separado e dizer para você, isto aqui é uma bicicleta. Monta e vai lá pedalar. O que você vai fazer? Às vezes é a mesma coisa que a gente faz com o sistema de escrita. A gente desmonta, entrega as partes todas e diz para o aluno, agora você monta, meu amigo, e vai lá escrever um texto. Então é isso que a gente precisa olhar, tá bom? Já são 8h01. Nós acabamos aqui o nosso aulão. À tarde, nós vamos falar sobre as hipóteses de escrita e como eu planejo e como eu executo, eu aplico uma sondagem de escrita. Sei as hipóteses, como eu planejo para identificar o que o meu aluno sabe sobre o sistema de escrita, como eu planejo e como eu aplico. O pulo do gato não é só o planejamento, é a aplicação da sondagem de escrita. Como que eu me comporto enquanto professor para que eu consiga identificar de fato aquilo que meu aluno sabe sobre o sistema de escrita, ok? Por aqui encerramos. Quero só que vocês escrevam no chat aí, ajudou, não ajudou, contribuiu, não contribuiu, você já sabia de tudo isso, você não sabia, você sabia de parte disso, o que você achou? Escreve aí no chat para mim, contribuiu ou não? Vocês estão devagar para escrever, meu povo. Aê, Adriana, manda carinha. Dona Adriana do Albuquerque. Aê, Adriana, muito bom. Tudo bem, pessoas? Podemos encerrar a nossa transmissão? Essa transmissão, aê, Dani, essa transmissão vai ficar gravada aqui, tá? Esse canal do YouTube é um canal meu, que eu monto assuntos sobre formação de professores. Então, se vocês quiserem dar uma explorada e olhar se tem alguma coisa que ajudem vocês fiquem à vontade, tá? E no final... Oi, Bel, você tá aí, linda? E no final a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Podemos encerrar? Gente, até mais, até já!